dia. Bom dia. Agora é porque transmitiu ligar agora. Agradecemos a Deus pela bênção de estarmos reunidos hoje para servir ao Senhor, estudando a sua palavra. Acho que muitos irmãos já tiraram férias, mês de julho, acabam viajando, mas graças a Deus nós estamos aqui. E estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos na segunda fase do projeto missionário de Deus. Então você já sabe o texto que nós estamos. Atos capítulo 8, né? Porque é a evangelização em Samaria. Jesus sempre quis que aquela região de Samaria fosse evangelizada. E ele evangelizou aquela região que muitos não queriam pregar ali. Falamos na vez passada, né, em outro momento, que aquela região era uma região desprezada pelos judeus. Os judeus que tinham a palavra, os judeus tinham a lei, dos judeus veio o Messias, deles veio a doutrina da graça e todas essas promessas maravilhosas, mas eles não apresentavam essa tão grande salvação para aquele povo que vivia ali perto dele, no caso os samaritanos. Então veja que como é complicado você ter a palavra e por conta de inimizades raciais ou de qualquer outra ordem, você não levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas Jesus pregou, muitos se converteram ali, e agora, nesse momento, Deus levantou Filipe, um diácono, foi lá, pregou o evangelho, e muitos também se converteram ali, na região de Samaria. Certamente não houve só uma igreja, mas várias igrejas foram plantadas ali. Hoje, nós queremos meditar ainda dentro do ministério de Filipe. A gente sabe que o ministério de Filipe pega todo o capítulo 8, mas ainda dentro do ministério de Filipe, veja que o Espírito Santo é um dom de Deus para a igreja. É o que nós vamos estudar hoje. Esse é o tema dos versos 14 a 25. O Espírito Santo é um dom de Deus para a igreja. Será que é possível hoje você comprar um poder do Espírito Santo? Será que tem algo na modernidade parecido com isso? Será que algumas pessoas não querem adquirir o poder do Espírito Santo e até comercializar o poder do Espírito? Aquelas igrejas onde você vai lá e o povo derruba, né? Bota a mão assim, puf, cai, né? Ou então existem curas e milagres e coisas incríveis ali naquelas igrejas, são atribuídas ao poder do Espírito Santo. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é verdade? E nós sabemos que ali é um uso do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Existe muito da teologia da prosperidade nestas várias igrejas no Brasil e no mundo, que não reflete o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E quando você vai conviver e estudar e investigar por trás destas igrejas, o que é que acontece, então você sabe que ali não é o genuíno poder do Espírito Santo. Ah, mas está julgando, falando mal das outras igrejas? Não. A questão é que nós estamos vivendo numa época onde o evangelho cada vez mais ele é reduzido, ele é diluído, ele não é falado da maneira correta. E foi o que aconteceu aqui nesse texto em Atos 8, do verso 14 ao verso 25. Por isso nós queremos deixar claro, e essa é a ideia principal, o Espírito Santo é um dom que Deus dá, obviamente, redundantemente falando, e esse dom é para a igreja. Você tem um dom do Espírito Santo, você não pagou para ter esse dom, Deus te deu, e você deve usá-lo para a glória de Deus. Não é algo que se compra ou que se paga para ter, mas é algo que Deus dá para a glória do nome de Deus e para a edificação da igreja. Vamos ler do 14 ao 25 e depois ver algumas observações dentro desse texto de Atos, capítulo 8. Olha o que diz o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro
propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E é interessante, eu sempre gosto de deixar claro isso, nós temos relatos amplos, como o verso 25, estava evangelizando as aldeias dos samaritanos. Obviamente, muitos casos ocorreram ali, mas Deus não quis pontuar todos, Deus quis pontuar este caso. Então, aqui, o autor, Lucas, que é o autor deste livro, ele dá um foco, é o que a gente chama de zoom. Existem relatos panorâmicos no livro de Atos, existem relatos que têm um zoom. Deus aproxima a lente, porque isso é importante para nós. Nós temos que perceber aqui, dentro do evangelismo de Samaria, muitos se converteram. Olha o que acontece aqui, né? Simão, o grande poder, talvez um feiticeiro, um mago, ele era pelo menos um precursor do gnosticismo do século II, segundo alguns relatos da história da igreja, e ele havia se convertido, mas quando viu aquele poder da descida do Espírito Santo, ele disse: eu quero esse poder para mim. Entende? Muitas pessoas querem esse poder. Poder que a gente vê na TV, a pessoa bota a mão na cabeça do outro e o outro, puf, né? Desmaia ali, é o Espírito Santo. Na Bíblia a gente não vê esse tipo de poder do Espírito Santo aqui. Tem outros que têm a unção do peão, né? A unção da lagartixa, e é uma comédia, né? Você observa essas coisas e é triste. Mas para muitos evangélicos, isso é seríssimo. Né? A gente, às vezes, ri um pouco, mas isso é muito sério, mas não está correto. Isso não é de Deus, isso não está na Bíblia, isso é um grande engano, e os maiores culpados são os líderes dessas igrejas, que não é ingenuidade, é simplesmente comercializando a fé e adquirindo recursos a partir destas pessoas. O Espírito Santo é um dom de Deus para a igreja. E nesse texto nós queremos ver 3 momentos da história, momentos importantes que nos trazem lições para a igreja moderna, para a nossa igreja hoje. Primeiro, a descida do Espírito Santo aos samaritanos, ela foi única. Ela não aconteceu toda vez que um samaritano se convertia. Ela foi um evento histórico. A gente vê isso no livro de Atos. Ela não acontece hoje, por exemplo, quando um grupo se converte numa cidade, o Espírito Santo desce ali, do mesmo jeito que foi aos samaritanos, do mesmo jeito que foi aos judeus lá em Jerusalém. Isso não acontece, isso aconteceu 4 vezes no Novo Testamento. Isso é documentado no livro de Atos. E essas 4 vezes são simbólicas, emblemáticas. É para mostrar que a igreja não era só de judeus. Isso era um grande problema naquela época. A igreja nasceu dentro de Jerusalém, o Messias era judeu, a Bíblia, escrita por israelitas, o Antigo Testamento, eles se reuniam no pátio ali, no templo, ou seja, ela estava muito atrelada ao judaísmo. E Deus quis mostrar à humanidade da época que a igreja não era dos judeus, nem só para os judeus, embora os judeus tiveram um espaço todo especial. Quando os apóstolos iam proclamar o evangelho, inclusive Paulo, que é o apóstolo aos gentios, eles procuravam primeiro os judeus. Eles tinham essa prerrogativa de receber primeiro a pregação do evangelho. Quando eles não queriam, eles iam para os gentios. E quando eles queriam, e muitos judeus se convertiam, tanto o apóstolo, o missionário e os próprios judeus convertidos iam aos gentios proclamar o evangelho. Então é importante ter isso em mente. Mas voltando aqui, Atos 8,14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João.
Tudo era muito novo. Os samaritanos se convertendo, não pode. Isso é história. Não acreditamos. Era mais ou menos isso. Será que foi assim mesmo? Vamos lá investigar. Então é interessante a preocupação dos apóstolos. Os apóstolos tinham uma preocupação de verificar se aqueles de Samaria eram irmãos em Cristo. Muito no Novo Testamento tem essa expressão, em Cristo. Estamos em Cristo, quer dizer que cremos em Jesus e somos irmãos da mesma família, da família de Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Os apóstolos pensaram, será que os samaritanos são irmãos mesmo? Será que eles receberam o Espírito Santo? Vamos lá saber. Essa preocupação que eles tiveram naquela época, nós temos que ter hoje. Nem todo mundo que se diz batista ou de uma igreja batista é irmão em Cristo. Infelizmente. E nós não estamos aqui para julgar, não somos juízes, somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, na prática, nós convivemos com aqueles que são salvos pelo sangue do Senhor Jesus, e os salvos em Jesus, eles têm marcas, eles têm sinais. E é isso que nós procuramos, entende? Então, se um dia a nossa igreja enviar um missionário para plantar uma igreja num local que não tem crente ali, se converter um grupo, vamos mandar alguns da igreja lá. Não é que a gente não confia no missionário, não é isso. Mas é porque é necessário a gente ver. E aí dá o respaldo. A igreja funcionava assim. E é por isso que a igreja ela deve funcionar dessa forma. Existe um problema hoje muito grave nos movimentos para-eclesiásticos. São movimentos que não são de igreja, mas acabam querendo ter mais poder do que a própria igreja, entende? Então, missionário é a igreja que reconhece. Se tem eu sou missionário do órgão BMW, digamos que exista. Qual a igreja que ele enviou? Não, nenhuma. É da instituição BMW. Então, nós não te reconhecemos como missionário. Nem vamos apoiar o teu ministério, porque nós não te conhecemos. Ai, que coisa dura. Pois é. Qual igreja te enviou? Qual grupo de crentes endossa que você é um missionário, que você é um pastor, que você é um obreiro que serve ao Senhor? Tem que ser uma igreja, salvos em Cristo, entende? Está aqui eu na minha vida, sou um empresário e tudo, crio no Senhor Jesus. Eu vou abrir a minha própria igreja, porque eu tenho todas as soluções do mundo. O que é que eu faço? Me auto-intitulo bispo. Pastor, vou abrir a minha igreja. Esse é o método correto na Escritura? Não. É o que a gente está até vendo na nossa aula de escola dominical. Esse não é o método correto, certo? Qual é o método correto? A igreja te dá a credencial. A igreja te dá o poder, a autoridade. Por isso, Pedro e João foram lá nos samaritanos verificar se realmente eles se converteram e se eles receberam o poder do Espírito Santo ali. Isso não acontece só aqui. Paulo, quando volta da primeira viagem missionária, ele vai em Antioquia prestar relatório. Por quê? Porque a igreja de Antioquia enviou o missionário Paulo. Lá em Atos 11, 19, nós lemos assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, quando se converteram alguns da Antioquia da Síria, gentios, manda Barnabé. Barnabé nós confiamos. Os apóstolos talvez não puderam ir, manda Barnabé ver se lá em Antioquia tem uma igreja também. Lá vai Barnabé verificar, passa um ano com eles, discipulando e instruindo a igreja, e depois a própria igreja de Antioquia envia Barnabé e Paulo como missionários. Isso é muito importante
para nós entendermos a dinâmica da igreja. Como era naquela época, não mudou, do mesmo jeito é hoje. A igreja, ela reconhece, ela percebe quem é o missionário, essa pessoa que a gente vê nela vocação para o ministério. Então, tudo isso é importante reconhecer, entende? Porque é a igreja, os salvos em Cristo, que fazem isso. A igreja tem aquelas pessoas que confiam. Pai, nós confiamos nesse irmão, Barnabé. Então, Paulo, no caso, os apóstolos, né? Manda Barnabé lá. Barnabé foi, realmente se converteram, são crentes. Imagina Barnabé chegasse lá, tá lá o povo de Antioquia, numa adoração a Dionísio, regada a vinho, a pecados terríveis ali. O que é que ele ia dizer? Não, são crentes, não. Esse povo aqui não se converteu, não. Por quê? Estão vivendo igual os gregos, né? Nos pecados dos gregos ali. Então, não são crentes. Muito importante, então, esse entendimento de igreja. Olha o verso 15, Atos 8, verso 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, chegou Pedro e João, oraram pelos samaritanos para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Atos 8, 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E esse texto é importante porque a grande questão hoje, principalmente no meio pentecostal, é do mesmo jeito? A gente tem que fazer isso? Nós temos que, hoje, quando um grupo se converte, nós temos que impor as mãos para que o Espírito Santo desça sobre eles. E é o que nós vamos observar aqui. E tem alguns questionamentos importantes. Um dos questionamentos só os apóstolos podiam fazer isso. Então, se foram 12 apóstolos, e hoje não temos mais apóstolos, logo, quem vai impor as mãos para que o Espírito Santo desça? Outro questionamento importante é que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, lá em Atos 2. Em Atos 8, que é os samaritanos. Em Atos 10, a Cornélio e a família de Cornélio, romanos. E em Atos 19, aos efésios, que são gregos. Então foram esses 4 momentos no livro de Atos. Isso não aconteceu mais em nenhum momento do Novo Testamento. Então nós entendemos, pela própria estrutura do livro de Atos, que esses eventos mostram que a igreja estava sendo inaugurada. Então, aqui é a ideia de que o evangelho não é só para judeu, é também para os samaritanos, inimigos dos judeus. Mas os samaritanos não são gentios? Não. Na cabeça do judeu havia a diferença entre samaritano e gentil. Então, houve a descida do Espírito Santo também entre os gentios. Romanos, no caso Cornélio, e os 12 discípulos de João Batista, lá em Éfeso, no caso lá com o apóstolo Paulo. Foram só esses momentos. Isso indica que não é para ser replicado até o dia de hoje, até porque nós não temos mais os 12 apóstolos. Inclusive, em Atos 19, Paulo, como apóstolo, foi que operou a descida do Espírito Santo ali sobre aquele povo. Então, é importante ter o entendimento que a descida do Espírito Santo aos samaritanos foi algo pontual, não foi algo normativo. Ou seja, hoje não acontece assim. A gente não tem um mandamento na Bíblia para ser assim. Porque senão, antes do batismo ou depois do batismo, a gente tinha que impor as mãos sobre cada convertido e o Espírito Santo tinha que descer sobre aquele convertido. E ele tinha que falar em outras línguas ou ter uma manifestação ali. Mas, obviamente, não é isso que acontece hoje, nem no meio pentecostal é exatamente desse jeito que acontece hoje. Mas aqui eles oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo de modo representativo, para que todos entendessem. Entenda, a igreja estava sendo inaugurada, a igreja estava crescendo, a igreja saiu de Jerusalém agora. Então era necessário que aquele derramar do Espírito Santo lá em Atos 2 ocorresse aqui também. Para nós, talvez não pareça fazer tanto sentido, parece meio esquisito, mas na época não era, porque a igreja ela era judaica, ela era como se fosse um braço do judaísmo, e não era isso que Deus queria.
A igreja é de todos os povos, é para todas as nações, ela é multiétnica. É interessante observar, em Atos 8,16, não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Já tinham sido batizados nas águas e não tinham recebido o Espírito. Olha que coisa interessante. Em outro momento, você vai perceber que eles nem tinham sido batizados. Em Atos 19, eles nem tinham sido batizados nas águas e receberam o Espírito, depois é que foram batizados. Eles só conheciam o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Olha Atos 11, verso 15. Atos 11, 15, que é a explicação de Pedro sobre a descida do Espírito Santo lá para Cornélio, que foi em Atos 10. Cornélio era romano. Atos 11, 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. O que significa isso? Não houve imposição de mãos. Não houve imposição de mãos. Como em Atos capítulo 2, não houve imposição de mãos. Em Atos 8, houve imposição de mãos. Em Atos 2, o Espírito Santo caiu. E em Atos 10, o Espírito Santo caiu também. Isso indica que não é obrigatório, não é um mandamento, uma regra, haver imposição de mãos para que o Espírito Santo desça sobre alguém. Aí no verso 16, Atos 11, 16, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Ainda, investigando essa questão de Cornélio, o batismo lá em Cornélio, o batismo do Espírito, né? Atos 10, verso 44. Olha aí na sua Bíblia, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas, Pedro foi lá evangelizar Cornélio, pregar o evangelho para ele, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Olha a admiração. Mas não tinha sido derramado o Espírito sobre os judeus em Jerusalém? Não tinha sido derramado o Espírito sobre os samaritanos lá na região de Samaria? Por que não seria derramado entre os gentios? Na cabeça do judeu, isso era algo impraticável. Eram crentes, eram convertidos, mas a formação cultural deles era muito forte. E eles ainda tinham na mente, crentes judeus aqui, que a igreja era judia, que a igreja tinha que seguir a lei de Moisés, pelo menos em muitos aspectos, estava ainda enraizado na cabeça deles. Por isso que Deus fez com que o Espírito Santo descesse para romanos e, posteriormente, para gregos. A ideia o Espírito Santo é para todos os povos, porque o Espírito Santo é a marca de um convertido no Senhor Jesus Cristo. Ele caiu e Pedro e os da circuncisão, quer dizer, os crentes judeus que estavam lá, ficaram admirados com isso. Olha o verso 47, Atos 10, 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Veja que lá em Atos 8, aos samaritanos, eles já tinham sido batizados em nome de Jesus. Aqui não. Eles receberam primeiro o Espírito e agora que iam ser batizados. O que é que percebe-se nisso? Não há um padrão, não há uma ordem. Eu tenho que primeiro ser batizado nas águas para depois ser batizado no Espírito. Tem que ter a imposição de mãos, mas aqui com Cornélio não houve imposição de mãos, o Espírito Santo só caiu. Lá nos samaritanos houve imposição de mãos. Isso só nos mostra que são eventos pontuais, eventos da inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada entre os judeus em Jerusalém, entre os samaritanos, entre os romanos com Cornélio e entre os gregos lá em Éfeso, Atos 19, com os discípulos de João Batista. Nem tinham ouvido falar de Jesus. Eles criam no Messias, mas não conheciam Jesus como o Messias. Ainda eram crentes da velha aliança. Tudo isso indica que não é necessário esse padrão se repetir hoje, como não se repetiu nas outras igrejas, certo? Esse padrão não se repetiu ao longo do tempo. Olha lá em Atos 19, verso 6, a gente compreende aqui um pouco sobre essa descida do Espírito Santo nesse quarto momento, que foi aos gregos. Atos 19, 6 diz: E impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Houve a imposição de mãos aqui. Paulo impôs as mãos, como lá em Atos 8. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que não foi necessário lá em Atos a imposição de mãos. Você que se convertia, era convertido, no caso, pelo Espírito Santo ali, no Senhor Jesus Cristo, e você recebia o Espírito Santo. Também não era necessário você se batizar nas águas primeiro para ter o Espírito Santo. Você, no momento da conversão, recebia o Espírito, como acontece hoje, obviamente, e depois se batizava. O batismo era instantâneo. Por quê que, ao se converter, a pessoa logo se batizava nas águas? Porque não era nenhuma vantagem ser crente naquela época. Logo, ser crente era ser perseguido, era ser maltratado, então não tem perigo a pessoa estar mentindo sobre a sua fé. Olhe Atos 16, verso 14. Lá é o episódio da conversão de Lídia, lá em Filipos. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, ela foi o primeiro membro da igreja lá de Filipos, foi Lídia e sua família aqui. No caso, a gente sabe que ela se converteu porque ela foi batizada, como acabei de dizer. O batismo era o sinal da sua conversão, o sinal físico da sua conversão no espírito. Mas em nenhum momento aqui Paulo impôs as mãos sobre Lídia para ela receber o Espírito Santo. Em nenhum momento aqui o Espírito Santo caiu sobre Lídia. Não havia necessidade disso. Então, não é um padrão no Novo Testamento a imposição de mãos para receber o Espírito Santo, ou o falar em línguas para receber o Espírito Santo, ou o fogo na cabeça para receber o Espírito Santo. São eventos pontuais no livro de Atos, aconteceram nesses 4 contextos, aos judeus, aos samaritanos, aos romanos e aos gregos, e não aconteceu mais. A conversão do carcereiro também não houve imposição de mãos, não houve essa descida inaugural, sobrenatural, no sentido de sinais do Espírito Santo ali, mostrando que a pessoa recebeu o Espírito. Isso não aconteceu em muitas outras conversões do Novo Testamento. Então, é assim que nós devemos entender. Por que toda essa explicação? Porque essa é a base do movimento pentecostal, para dizer que hoje você se converte aqui e você recebe o Espírito Santo depois, no momento chamado segunda bênção. Se isso é verdade, tem que ter um apóstolo. E realmente, na sequência do pensamento teológico neopentecostal, daí surgiu o apostolado moderno, para poder distribuir esse poder do Espírito Santo para as outras pessoas. Mas é erro em cima de erro de interpretação bíblica. Então, nós entendemos que no momento da nossa conversão, automaticamente recebemos o Espírito Santo e já podemos ser batizados. Nada impede que você seja batizado após a conversão, imediatamente. É bíblico, pode. Por que não fazemos hoje? Exatamente para que haja um ensino, um entendimento do batismo, um conhecimento das doutrinas, que na época era mais fácil, hoje é mais complicado, as coisas estão bem tumultuadas, existem muitos ensinos errados, é necessário um estudo para compreender bem o que significa o batismo, a vida cristã, para a pessoa saber o que está fazendo ali, senão o batismo se torna somente um grande banho. 1 Coríntios 12, verso 13, fala sobre o Espírito Santo. Olha o que diz lá, o batismo do Espírito Santo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo é para toda a igreja. O que nos faz um corpo é o batismo do Espírito Santo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos batizados pelo Espírito. O Espírito Santo age em nossas vidas,
para que a nossa segunda natureza, essa natureza transformada, ela reaja em boas obras. É assim que funciona. Logo, um crente que não reage com frutos, o fruto do Espírito, não reage com boas obras, a conclusão a que chegamos é que talvez não seja crente, porque não combina. Um crente que vive na mentira, um crente que vive em pecados, um crente que vive em coisas terríveis na sua vida, vícios, isso não condiz com os que foram transformados pelo poder do Senhor, pelo sangue de Jesus. O crente é pecador? É, mas ele tem uma natureza transformada e ele não gosta do pecado, foge do pecado e busca santificação e busca ser mais parecido com o Senhor. Uma pessoa que claramente vê na Bíblia um pecado e diz, mas eu quero pecar, aí fica a dúvida, creu em Jesus? Como pode um crente em Jesus não seguir a vontade de Deus? Como pode? Né? Então, são coisas que nós temos que refletir e meditar. Então, tudo isso para nos instruir sobre esse episódio da descida do Espírito Santo aos samaritanos. Isso não é para ser repetido hoje, isso aconteceu naquela época, foi a inauguração do Espírito entre os samaritanos, e isso serve para nós como ensino de que a igreja, ela não é só nossa. A igreja é de todas as nações, é de todas as culturas. Devem haver igrejas do Senhor Jesus Cristo em todos os povos da terra. Serão diferentes. Nós temos essas cadeiras. Em outro canto, as pessoas vão cultuar em pé. Já vi igreja que a turma fica em pé. Igrejas, não sei se foi em Moçambique, que o pessoal senta no chão mesmo. Né? Então, cada um tem a sua estrutura, a sua cultura, os seus instrumentos musicais. Eu não posso pegar um piano e jogar numa cultura asiática que eles nem conhecem o piano. Eles vão ter os instrumentos deles, mas a essência da igreja tem que ser a mesma. A base da igreja, o fundamento, tem que ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem que ser as doutrinas básicas da Escritura, que não se pode abrir mão. O Espírito Santo, então, desceu aos samaritanos uma única vez. E hoje, no momento da conversão, ele chega até nós, e nós temos o privilégio de ser templo do Espírito Santo de Deus. Ser templo do Espírito é algo muito sério. É um grande privilégio, mas é muito sério. Leia bem o Antigo Testamento, principalmente o que se refere ao tabernáculo e ao templo. Você pega lá Êxodo, do capítulo 20, principalmente do 25 até o capítulo 40, fala da construção do tabernáculo, e depois você pode ler o período da construção do templo, lá em 1 Reis, quando o templo, capítulo 6 até o capítulo 8, sobre a dedicação, a construção do templo ali. Por que depois do cativeiro babilônico, quando o templo foi destruído, houve a necessidade da reconstrução daquele templo, no período lá de Zorobabel, Josué, o sacerdote? Por que houve tudo, Esdras, Neemias, né? Por que houve tudo aquilo? Então, o templo é muito importante na velha aliança. Nova aliança é você. Veja o significado do templo no antigo e veja você. Então, irmãos, o nosso jeito de conviver em sociedade é muito importante. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se você entende o que a Bíblia diz e leva isso a sério, então você não vai andar de qualquer jeito. Você não vai viver de qualquer forma. Porque Deus, ele se apresenta aos pecadores perdidos através de mim e através de você. Então, nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser tem que ser transformado pelo Espírito, porque nós somos representantes de Deus na terra, para a nossa alegria, mas para o nosso temor, porque isso é extremamente sério. É tão sério que confesso que acordo às vezes e suplico perdão e misericórdia, porque como eu vou ser o templo do Espírito Santo e viver em sociedade e estar agradando ao Senhor? É muito complicado. Quantas vezes no dia nós não pecamos, não é verdade? Então, como nós estamos realmente representando o Senhor na terra? Óbvio que Deus não quer que vivamos numa escravidão, nem num legalismo. Não é isso que eu estou dizendo.
mas é uma tremenda responsabilidade representar Deus hoje. Não porque somos batistas, muito claro, isso não é um pré-requisito só de quem é batista regular. Não, é de todo crente em Jesus. Você no seu trabalho, você representa Deus. Na universidade, você representa Deus. Na sua família, você representa Deus. Então, muitas coisas que às vezes nós queremos fazer no ímpeto, na ira, ou até clamando por justiça, a gente tem que frear. Como eu vou representar Deus aqui? É assim que eu tenho que pensar. Como eu sou luz no meio das trevas? Isso é ser templo do Espírito. Os samaritanos estavam recebendo isso e foi uma grande alegria naquele momento. Ficaram realmente muito felizes. Mas sempre acontece um momento difícil, um momento mais trágico, e é o que nós vamos observar agora. Simão, que acabara de se converter, veja que no texto passado ele é chamado de o grande poder, ele era um grande vulto, ele era um mago, um feiticeiro. A história da igreja diz que ele foi um dos primeiros mestres gnósticos que influenciou o século II, mas o fato é que ele aqui se converteu, nós não podemos duvidar da conversão dele, a gente vai explicar por quê, e ele comete um erro terrível. Por conta do erro de Simão, né, existe um pecado que foi documentado na história da igreja chamado simonismo, que é exatamente a ideia de comprar poder, as coisas de Deus com dinheiro. Você comprar um poder, ou comprar a atenção de Deus, ou até comprar um espaço privilegiado perto de Jesus com dinheiro. Atos 8:18 diz assim: vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Provavelmente Simão viu os samaritanos falarem em outros idiomas, viu os samaritanos expressarem alegria e uma satisfação indizível ali naquele momento, e ele disse: eu quero esse poder. Ele já era um mágico e ele fazia magias e feitiçarias. Nós lemos que os falsos profetas fazem isso, né? Lemos Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 em diante. Então, ele realmente fez feitiçaria antes de se converter. Só que parece que aquele desejo de poder estava no coração dele. Provavelmente, Simão ainda era um idólatra. E o ídolo que ele queria era o poder. E ele queria o poder dos apóstolos. Então, ele ofereceu dinheiro. Olha, ofereço tanto, não diz a quantia, mas ofereço isso para ter o poder que vocês têm. Como se isso fosse negociável, como se isso fosse algo comprável. Atos 8:19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Então, ele queria o poder que os apóstolos tinham. Isso não podia ser vendido, não podia ser comercializado, obviamente, isso era graça, dom de Deus. Pedro sabia disso e negou automaticamente esse privilégio para Simão. Só os apóstolos puderam fazer isso naquela época, na inauguração da igreja. Lembre-se de Efésios 2:20, os apóstolos lançavam os alicerces da doutrina lá na igreja, nas primeiras igrejas ali. Então, por conta disso, eles tinham essa prerrogativa desse poder de impor as mãos e de fazer o Espírito Santo cair nesses 4 momentos da história, e não aconteceu mais, simbolizando que a igreja era para todas as nações. Esse pecado, simonia, é um pecado terrível na história da igreja, a partir do século III, IV, Idade Média, isso foi muito debatido e era um pecado muito complicado, porque era a ideia de você comprar poder de Deus, dos santos e assim por diante. Então, Simão caiu nesse problema e, por conta disso, ele cometeu um pecado terrível. E esse é o segundo aspecto, o pecado de lucrar com o Espírito Santo. Foi o pecado de Simão. Hoje, na modernidade, muitas pessoas também querem lucrar com o Espírito Santo. Dizer que uma pessoa rolando no chão, dizer que uma pessoa pregada numa parede, isso é poder do Espírito Santo? Isso é querer lucrar com o Espírito Santo de Deus. A manifestação do riso, a pessoa fica rindo desenfreadamente, isso é o poder do Espírito Santo. Alguns vão dizer. Então, isso aí é lucrar em cima do Espírito. Por quê? Depois destas manifestações, se recolhem as ofertas.
E o que é dito é que você tem que dar tudo. Né? Já vi casos terríveis de pessoas vendendo seus apartamentos, seus carros, pessoas que não tinham tantas condições na vida, e o que tinham venderam a pretexto de receber o dobro, porque viram essas supostas manifestações do Espírito Santo. Esse é o pecado, digamos assim, parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com a simonia na antiguidade, é o pecado contra o Espírito Santo hoje na modernidade. Então, estas igrejas que têm estes tipos de sinais, é claro e é emblemático, não são igrejas confiáveis para você estar e andar. Ah, mas como é que você está julgando as igrejas desta forma? Porque não condiz com a Escritura, entende? Não é o que a Bíblia ensina, não é assim que funciona o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nosso servo para eu mandar o Espírito fazer o que eu quero, não é assim. Eu posso orar para uma pessoa ser curada? Posso. Posso até orar para Deus ressuscitar alguém? Posso. Né? Não é pecado, mas é o Espírito Santo que vai decidir se quer curar ou ressuscitar alguém. Não sou eu. Esses dons, eles cessaram, eles passaram, mas Deus é todo poderoso. Deus é poderoso? É muito poderoso. Agora, Deus não vai fazer o que eu mando, obviamente, nem o que ninguém manda. Deus faz aquilo que Ele quer, no momento que Ele quer. Os apóstolos tinham essa prerrogativa e esse poder. Nós não temos hoje, isso passou, a era apostólica passou, não temos mais apóstolos hoje. E um terceiro momento da nossa história é a idolatria dos que querem lucrar com o Espírito Santo. Pedro, ele vai repreender Simão e vai mostrar que o pecado dele é esse tipo de idolatria. E o ídolo que Simão guarda no coração é o ídolo do poder. Ele quer ter poder. Olhe Atos 8:20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Literalmente aqui, a gente poderia traduzir o teu dinheiro seja contigo para a perdição numa frase mais impactante, que num grego mais literal poderia ser traduzido como para o inferno com seu dinheiro. Vá para o inferno com seu dinheiro. Foi isso que Pedro disse para Simão. Literalmente no grego. Só que o Novo Testamento sempre bota uma linguagem mais rebuscada, né? Teu dinheiro, vai com teu dinheiro para a perdição. Mas literalmente com teu dinheiro, vá para o inferno. Não queremos seu dinheiro aqui. Veja a integridade do apóstolo, como eles administravam a igreja na época, como era importante conhecer sobre a graça e o poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. Simão não estava entendendo a graça do Senhor, não estava entendendo como era o ministério dos apóstolos, ele tinha muito o que aprender ali. Mas nós continuamos nesse texto, no próximo domingo, vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que estejamos proclamando o Evangelho, como foi feito aos samaritanos, mas entendendo que tem esses momentos difíceis, é necessário não só pregar o Evangelho, como é necessário também repreender o erro, que é o que Pedro está fazendo aqui com Simão. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Ajuda-nos a levar o teu Evangelho aos perdidos e a termos essa firmeza que Pedro teve aqui de repreender os erros, os enganos, que ainda existem muitos hoje, certamente, existirão até a volta do Senhor Jesus. Dá-nos esse entendimento e sabedoria, é o que nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.